Muito bem, meus irmãos, nós vamos então retomar a nossa série de estudos na Epístola de Paulo aos Colossenses. Abra então a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Colossenses. Capítulo 1. Nós estamos analisando, começamos no domingo passado, a análise da porção que se encontra no verso 13 a 23. Colossenses, capítulo 1, versos 13 a 23. Vamos prosseguir analisando esta parte da Epístola de Paulo aos Colossenses. Eu vou proceder à leitura, você acompanhe aí silenciosamente a leitura que farei. Acompanhe com fé, com alegria, com interesse. É a palavra de Deus que será lida. Colossenses 1, 13 a 23. Diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar, pedindo ao Senhor a bênção da iluminação? Senhor, que Tu sejas o nosso mestre, que Tu sejas o nosso professor, que recebamos de Ti a instrução desta manhã, que a Tua palavra seja penetrante nos nossos corações e promova em nós as mudanças que Tu desejas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós já temos dito aqui que o propósito do apóstolo Paulo ao escrever essa carta é combater um ensino falso que estava sendo disseminado na igreja dos Colossenses. Então, esta epístola tem o propósito de combater o erro. E no domingo passado,
eu disse que Paulo começa nesta passagem o seu combate ao erro apresentando a verdade a respeito de Jesus e da obra salvadora de Jesus. Eu até disse que isso é curioso, não é? Isso ensina para nós que a maneira correta de combater o erro é ensinando a verdade, não é? Eu até disse que o caixa do banco, ele se previne contra a falsificação de notas, de cédulas, aprendendo as características da cédula verdadeira. Ele não fica estudando cada falsificação. Uma vez que ele sabe quais são as características da cédula verdadeira, ele está pronto para detectar a falsificação. Assim também, você, para se precaver do erro, do engano, da falsificação do Evangelho, você precisa aprender o verdadeiro Evangelho. Você aprendendo o verdadeiro Evangelho, você estará em condições de evitar o erro, de evitar a falsificação do Evangelho. Então, Paulo começa aqui apresentando a verdade sobre Jesus e apresentando a verdade sobre o que Jesus fez. Na semana passada, nós começamos a ver como é que Paulo apresenta a verdade a respeito de quem Jesus é, a verdade a respeito de Jesus. E Paulo faz isto elencando aqui uma série de títulos a respeito de Jesus. Por exemplo, na semana passada, nós vimos que aí no verso 13, Paulo diz que Jesus é o filho do seu amor. Paulo chama Jesus de o filho do seu amor, isso é, o filho do amor de Deus. Analisamos isso na semana passada e você já sabe o que significa filho do seu amor. Depois nós vimos no verso 15 que Paulo diz também que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, Jesus é aquela pessoa da Trindade que deu visibilidade a Deus. Ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus tornou Deus visível. Então, na segunda pessoa da Trindade, ou a segunda pessoa da Trindade, é aquela pessoa que tornou a divindade visível. Deus é invisível, mas ele, por graça, se tornou visível, a ponto dos apóstolos dizerem que contaram para nós aquilo que eles viram, que as mãos deles apalparam. Então Deus se tornou acessível e palpável e visível na pessoa de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Depois nós vimos também na semana passada, ainda no verso 15, que Paulo diz que Jesus é o primogênito de toda a criação, não é? Está aí no verso 15. Ele é chamado de o primogênito de toda a criação. O que significa isso? Vimos na semana passada que a gente precisa ser cauteloso aqui. Nós precisamos ser cuidadosos, porque muita gente acha que Paulo está dizendo que Jesus é um ser que foi criado, não é? Ou melhor, Cristo, Jesus Cristo é criado. Criada é só a natureza humana dele, não é? Quando ele nasceu lá em Belém, Deus criou por meio de Maria, do útero de Maria, a natureza humana de Jesus, não é?
Mas Jesus Cristo, ele sempre existiu como o eterno Filho de Deus, o Filho do amor eterno de Deus. Portanto, Paulo não está dizendo aqui, quando ele diz que ele é o primogênito de toda a criação, Paulo não está dizendo que Jesus é o primeiro a ser criado de todas as coisas. Não. Primogenitura aqui tem a ver com o senhorio de Jesus e não com a criaturidade de Jesus. Então, ele é o primogênito porque todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. João diz lá no evangelho que escreveu que nada do que foi feito sem ele se fez. Então, dizer que Jesus é o primogênito significa dizer que ele tem direito e tem autoridade sobre todas as coisas. Nos dias de Paulo, a primogenitura, o filho mais velho, tinha direito, não é? Tinha autoridade sobre as posses do pai. É o direito de primogenitura. Então, quando Paulo usa aqui a figura da primogenitura para falar de Jesus, ele está lembrando que Jesus tem o direito, tem autoridade sobre tudo que pertence ao Pai. Por quê? Porque ele é o Criador de todas as coisas. Foi por meio dele, a palavra, o Logos, que Deus criou todas as coisas. Então, cuidado para não entender aqui primogênito de toda a criação como se Jesus fosse uma criatura. Ele não é uma criatura, ele é o Criador. É isso que Paulo está ensinando aqui. Então, na semana passada, nós vimos esses 3 títulos, essas 3 maneiras de Paulo se referir a Jesus: Filho do seu amor, imagem do Deus invisível e primogênito de toda a criação. Bom, Paulo continua agora usando outros títulos, usando outras maneiras para se referir a Jesus. Eu chamo a sua atenção agora para o verso 18. Dê uma olhada no verso 18. Verso 18 diz: Ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então notem que Paulo diz aí que Jesus é a cabeça do corpo, vírgula, da igreja. Paulo explica que corpo é esse, a igreja. Irmãos, aqui Paulo está usando uma das suas metáforas favoritas. Essa é uma das ilustrações favoritas do apóstolo Paulo, para falar de Cristo e da igreja. Paulo ensinou que a igreja é o corpo de Cristo. Portanto, Paulo entende que o corpo humano é uma boa ilustração da igreja, não é? No corpo humano você tem uma unidade, é um único corpo, pense aí no corpo humano, então ele é uno, então há uma única igreja. Além disso, o corpo é um organismo vivo, então a igreja é um organismo vivo, mas embora seja una, a igreja possui diversidade.
não há uniformidade na igreja. Há unidade e não uniformidade. Unidade é uma coisa, uniformidade é outra. A igreja é una, é um só corpo, mas ela é formada por múltiplos e diferentes membros, assim como o corpo humano. Há uma multiplicidade enorme de membros e há uma diferença enorme entre os membros. Cada membro do corpo é diferente do outro, assim também é a igreja de Cristo. Embora haja unidade, o Espírito nos une a todos em um só corpo, nós somos membros diferentes uns dos outros, não é? Então, há diversidade. Mas aqui, Paulo está chamando a atenção, lá em 1 Coríntios é que Paulo fala mais desta questão da unidade e da diversidade. 1 Coríntios 12, 13, 14. Então, ele fala mais disso. Mas aqui, a preocupação de Paulo é mostrar como é que Cristo se relaciona com a sua igreja, com o seu povo. E aí Paulo escolhe então a metáfora do corpo para dizer que Jesus é a cabeça do corpo, da igreja. Então Paulo está lembrando aqui que Cristo está unido ao seu povo, assim como a cabeça está unida ao corpo. Olha que ilustração esclarecedora, não é? Nós estamos estudando sobre a união mística, a união de Cristo com a sua igreja nas quartas-feiras, não é? Essa é uma realidade complexa, é uma realidade misteriosa, por isso ela é chamada de mística. Como é que Cristo está unido ao seu povo? Aí Paulo, para ajudar a gente a entender, o Espírito Santo, por meio de Paulo, escolhe esta ilustração. Olha, para você entender esse mistério aí, pense como é que é a união da cabeça com o restante do corpo. Isso ajuda você a compreender melhor como é que Cristo está unido à sua igreja, ao seu povo, porque a união de Cristo com o seu povo é uma união parecida com a união entre a cabeça e o corpo. Pois não, Carol? Trocar aqui? Ok. Então, esta é a ilustração que o apóstolo Paulo usa aqui. Cristo é a cabeça. O que isso ajuda a gente? Como é que tipo de esclarecimento isso traz para a gente? Pense comigo como é a relação entre a cabeça e o restante do corpo, não é? A ideia é a ideia de liderança, a ideia aqui é a ideia de comando, de provisão, de sustento. Perceba aqui, eu estou aqui à frente, ensinando para vocês a palavra de Deus, e eu estou aqui usando o meu corpo para me comunicar com vocês, não é? Então, eu tenho aqui expressões faciais, eu dirijo o meu olhar para um, para outro, tudo isso é parte da minha comunicação, eu gesticulo, não é? Eu faço gestos, enfim, todo o meu corpo está aqui em funcionamento para que eu possa cumprir essa minha tarefa de ensinar a Bíblia nesta manhã de domingo. Agora preste bem atenção.
cada movimento, cada gesto, cada palavra, cada expressão facial, cada olhar que o meu corpo faz aqui, ele faz cada membro do meu corpo, que os meus olhos, as minhas mãos, estão funcionando a partir de comandos que ele recebe da minha cabeça, não é? Então há uma ligação entre a cabeça e os membros do corpo. Então, assim como a minha cabeça comanda o meu corpo, recebe por meio de todo o meu sistema nervoso comandos, estímulos elétricos, não é? Para funcionar, assim também é a igreja, o povo de Deus. Ele está conectado a Cristo, unido a Cristo, e a igreja funciona a partir dos comandos da cabeça, que é Cristo. Um corpo que não obedece aos comandos da cabeça é um corpo problemático, está doente, não é verdade? Pode acontecer. De repente, o sujeito pode ficar paraplégico. Os membros inferiores não recebem mais comandos da cabeça. Por alguma razão, um acidente rompeu ali as ligações entre a cabeça e os membros inferiores, e essa desconexão faz com que os membros inferiores morram. Ele pode ficar paraplégico, vai para uma cadeira de rodas porque não obedece mais os comandos da igreja. Percebe como é que essa ilustração é rica e nos ajuda a entender que Cristo é cabeça e ele comanda o corpo. Cada membro recebe comandos do cabeça. Só há um pastor na igreja, um só rebanho e um só pastor. Você não tem um corpo com duas cabeças. É um só pastor, um só rebanho. Cada um de nós recebe o comando, a ordem, a direção do cabeça, que é Jesus. Então, isso é muito interessante e muito importante. Paulo, então, quando está falando a verdade sobre Jesus, ao apresentar a verdade sobre Jesus, nesse intuito de combater o erro, Paulo lembra que Jesus é a cabeça do corpo, da igreja, não é? Irmãos, qual a implicação disso? Notem aqui que Paulo já disse que que Jesus Cristo, ele é o primogênito de toda a criação. Então ele tem o comando, ele tem a autoridade sobre todas as coisas criadas, as visíveis e as invisíveis. Então, Jesus, ele é o Senhor, o cabeça, o primogênito, o comandante de toda a criação. Ato contínuo, Paulo lembra que esse que é o cabeça de toda a criação é também o cabeça da igreja. Olha, isso tem implicações assim maravilhosas. Pense bem, a igreja vive num mundo vivemos num mundo em que há uma realidade, há uma antítese, vivemos num mundo antitético, não é? Há uma oposição contra Cristo e o seu povo. Então, pense aqui numa implicação. Nós sabemos pela Bíblia e sabemos pela nossa experiência que muitas vezes os reis deste mundo, os governantes deste mundo, se levantam contra a igreja. Se levantam contra a igreja. Em muitas situações, em muitos lugares do mundo, hoje, não apenas ao longo da história, mas hoje,
a igreja está sendo impedida de se expressar, está sendo impedida de se organizar. Em muitos lugares do mundo, os cristãos não têm essa bênção de que você está desfrutando agora. Às vezes a gente está tão familiarizado com certas bênçãos que a gente esquece o valor delas. A bênção de reunir cristãos assim como estamos fazendo hoje, para juntos estudar a Bíblia, há lugares no mundo que os cristãos não têm. Não pode se organizar. Nós somos uma comunidade de crentes organizada, temos patrimônio, temos aqui esse local de reuniões, nós temos o nosso CNPJ, somos uma pessoa jurídica, mas tem países no mundo que não permitem os cristãos se organizarem como nós estamos aqui, não é? E pode acontecer conosco, se acontece em outros lugares do mundo, de repente podemos ter os nossos bens confiscados, o nosso direito de expressar, de se reunir, de se organizar, tirado. E aí, acabou a igreja deixa de existir? De jeito nenhum, ela continua existindo sem esses direitos. Tendo esses direitos suprimidos, ela continua existindo. A igreja existe hoje e às vezes com mais vigor, mais pujança em países onde ela tem essas restrições do que em países onde ela tem a liberdade que nós temos hoje, não é? Não sei explicar bem como é que isso funciona, mas talvez é que valorizam mais quando se perde, né, certas coisas. E então a igreja se torna mais pujante, mais viva muitas vezes. Por quê? É um consolo a gente saber, pelo que Paulo está dizendo aqui, que a despeito, por ter Jesus como cabeça, aquele que é o primogênito de toda a criação, é também o governante maior da igreja, isso nos dá a certeza de que a igreja continuará existindo, de que a igreja continuará marchando, a despeito de todas as oposições que possam acontecer. Por quê? Porque o cabeça da igreja é também o primogênito de toda a criação. Então você entende melhor, por exemplo, quando Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, às vezes eu tenho conversado com a Eliane, a gente conversa sobre essas coisas, e eu tenho repetido para ela que eu não gosto muito dessa posição catastrofista, né? Às vezes eu fico vendo assim, certas posições. Claro, a gente deseja ver a igreja florescer mais, a gente deseja ver a igreja crescer, mas às vezes eu vejo as pessoas falando da igreja de uma maneira catastrofista, como se ela tivesse deixado de existir, não é? Aí eu me lembro disso aqui, eu disse: olha, quem mantém a igreja é Jesus, e ele é aquele que está mantendo todas as coisas, governando o universo, e ele governa o universo tendo em vista o interesse do seu povo, o interesse da sua igreja. Por isso é que você pode dizer com toda certeza que todas as coisas colaboram para o bem do povo de Deus, não é? Então, Paulo está lembrando isso aqui. Quem é Jesus? Ele é a cabeça do corpo da igreja. O mesmo que governa a igreja
governa o universo. Isso é maravilhoso, isso é estupendo, isso é magnífico. Saber disso é altamente encorajador. Então, a igreja às vezes parece um povo muito frágil, muito fraco, e em si mesmo não é? Somos um pequeno povo muito infeliz, não é assim que a gente cantava, não é? No passado. É verdade, somos um pequeno povo muito infeliz. Porque o cabeça da igreja é o Senhor do universo. Mas veja bem, além de dizer que ele é o cabeça da igreja, ou a cabeça da igreja, verso 18, ele é a cabeça do corpo da igreja, diz aí também que ele é o primogênito dentre os mortos. O que é isso? Jesus é o primogênito de entre os mortos. Ele é o cabeça da igreja, ele é o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então preste atenção. Paulo já tinha dito antes que ele é o primogênito de toda a criação. Agora mudou um pouco. Agora ele está dizendo que Jesus é o primogênito dentre os mortos. O que significa dizer que Jesus é o primogênito dentre os mortos? Irmão, significa dizer que Jesus é o primeiro a ser ressuscitado. Então ele é o primogênito dentre os mortos, porque ele foi o primeiro a ser ressuscitado. Talvez você diga, mas reverendo, como é que Jesus foi o primeiro a ser ressuscitado? Não houve ressurreição antes de Jesus? Houve ressurreições antes de Jesus. Como é que Paulo vai dizer aqui que ele é o primeiro a ser ressuscitado? Não houve ressurreições, por exemplo, no Antigo Testamento? A gente não tem registro de ressurreições que ocorreram no Antigo Testamento, por meio dos profetas, por exemplo? Você se lembra certamente da história do profeta Eliseu, não lembra? E você sabe que Deus usou Eliseu para ressuscitar o filho de uma viúva. Lembra? Que ele ressuscitou o filho de uma viúva, Eliseu? Jesus Cristo não tinha nem nascido ainda e já estava acontecendo ressurreições na história. Por que é que Paulo diz aqui então que Jesus é o primeiro? Por que é que Paulo diz aqui que ele é o primogênito dentre os mortos, o primeiro a levantar dos mortos? Irmãos, a gente precisa fazer a distinção entre a natureza destas ressurreições que aconteceram antes e a ressurreição de Jesus Cristo, não é? Por exemplo, Lázaro ressuscitou antes que Cristo ressuscitasse, não é verdade? Jesus não tinha morrido ainda, e Lázaro foi ressuscitado por Jesus. Mas você precisa fazer a distinção. A ressurreição de Lázaro, a ressurreição do filho da viúva lá no Antigo Testamento, não é da mesma natureza da ressurreição de Jesus Cristo. A gente precisa entender isso. Alguns estudiosos até para facilitar a distinção, usam termos diferentes para falar das duas coisas. Eles dizem, olha, Jesus foi ressurreição, as demais foram ressuscitações. Então, eles usam termos diferentes para facilitar o entendimento. Uma coisa é a ressurreição, outra coisa é a ressuscitação, não é? Com isso, eles querem dizer que a ressurreição de Jesus é de outra natureza.
ela foi a primeira e a única até agora. Por isso ele é o primogênito dentre os mortos. Veja bem, a ressurreição de Jesus foi um evento histórico que deu início à nova criação. A ressurreição de Jesus foi um evento histórico que inaugurou a nova criação de Deus. Por isso Jesus é chamado de o último Adão. Assim como a primeira criação que estragou-se com o pecado começou com o Adão, a nova criação de Deus começa com o Cristo ressuscitado. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele inaugurou a nova criação. Vejam bem, as outras pessoas ressuscitadas, o filho da viúva, aquelas que aconteceram mesmo no Novo Testamento, Lázaro, o filho da viúva lá da cidade de Naim, outro caso que me ocorre aqui. Então, esses casos, filha de Jairo, outra ressurreição, ou ressuscitação, se você quiser fazer a diferença, todas essas pessoas, quando voltaram à vida, elas voltaram como membros da velha criação, ainda debaixo do reinado da morte. Elas continuaram debaixo do domínio da morte. Tanto é que morreram, não é? Onde é que está Lázaro hoje? Morreu. Onde é que está o filho da viúva lá do Antigo Testamento que Eliseu ressuscitou? Morreu. O filho da viúva da cidade de Naim? Morreu. A filha de Jairo? Todos morreram. Porque embora tenham voltado à vida, não voltaram à vida como Jesus. Jesus antes estava debaixo das leis da morte. Ele estava debaixo do domínio da morte. Mas tendo morrido e ressuscitado, ele voltou a ter um corpo imortal. Ele voltou à vida com um corpo imortal, não mais sujeito à morte. E ele está com esse corpo glorioso, que não morrerá mais. Nesse sentido, ele foi o primeiro. Nesse sentido, ele foi o único até agora. Ele, com a sua ressurreição, inaugurou a nova ordem de coisas, a nova criação, a nova humanidade. Por isso ele é o primeiro. Mas dizer que Jesus é o primogênito dentre os mortos tem outra implicação, não é? Dizer que ele é o primogênito dentre os mortos implica dizer que ele é o primeiro de outros que virão depois dele. Então, se tem o primeiro, tem que ter o segundo, o terceiro, o quarto, não é? Ele não é apenas o único. Ele é único até agora, mas ele é o primeiro de uma série de muitos que virão depois dele. Então, preste bem atenção. Abra a sua Bíblia. 1 Coríntios 15. Dê uma olhada aí para vocês verem. Como é que Paulo fala disso, desse ponto da primogenitura de Jesus dentre os mortos, em 1 Coríntios 15. A partir do verso 20. 1 Coríntios 15, a partir do verso 20.
Paulo escreveu, mas Paulo está tratando aqui de um problema que havia na igreja de Corinto. Havia lá alguns que estavam ensinando que não existe ressurreição dos mortos, e alguns crentes acreditando nisto. Então Paulo está combatendo esse erro. Verso 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Primícias dos que dormem. Paulo aqui está usando uma outra metáfora. Ele está usando aqui uma metáfora provavelmente da agricultura da época. As primícias eram os primeiros frutos colhidos de uma colheita, de uma lavoura. Então, eram as primícias. Jesus ressuscitado é apenas o primeiro fruto de uma grande colheita que virá depois. É isso que ele está dizendo. Então, Jesus é as primícias dos que dormem, dos que morreram. Verso 21. Visto que a morte veio por um homem, o primeiro Adão, também por um homem, o último Adão, veio a ressurreição dos mortos. Não é? Verso 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Como é que a morte entrou para a nossa experiência? Por meio de Adão, não é? Por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Então, a morte entrou para a nossa experiência por meio de um homem chamado Adão, não é? E como é que a morte vai sair da nossa experiência? Como é que ela vai deixar de fazer parte da nossa experiência? Por meio de um homem, Jesus, o último Adão, não é? Então, a morte entrou para a nossa experiência por meio de Adão. E a morte vai sair da nossa experiência, vai deixar de fazer parte da nossa experiência por meio de Jesus, que é o primeiro a vencer a morte. Ele ressuscitou dos mortos, não é? Então, todos serão vivificados em Cristo. Agora, preste atenção, verso 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Então, a ressurreição de Cristo é a primeira. Mas tem outras. Ela é a primeira de muitas outras que virão. Depois de Cristo, os que são de Cristo serão ressuscitados também. Cada um na sua ordem. Primeiro o Cristo e depois os que são de Cristo. Os que estão unidos a Cristo ressuscitarão também. Quando é que vai ser a nossa vez? Quando é? Na sua vinda, final do verso 23 aí. Na vinda de quem? Na vinda de Jesus. Quando Jesus voltar. Aí é a nossa vez de ressuscitar. Cristo já ressuscitou. Ele é o primogênito dentre os mortos. Mas nós estamos na fila, nós estamos esperando a nossa vez. Quando vai ser a nossa vez? Na sua vinda. Cada um na sua vez. É isso que Paulo está dizendo. Então, ainda há uma ressurreição, aguardando os que são de Cristo, aguardando os cristãos, e ela acontecerá por ocasião da vinda do Senhor, da segunda vinda. Quando ele vier, então, esse tipo de ressurreição, não ressuscitação, mas esse tipo de ressurreição vai ser experimentada por nós. Os mortos ressuscitarão quando Cristo voltar, não do jeito que Lázaro ressuscitou, não do jeito que o filho da viúva ressuscitou, mas ressuscitarão com corpos semelhantes ao de Cristo, e não mais estarão sujeitos à morte. Por isso é que Apocalipse diz que a morte não mais
existirá. Que coisa boa, hein? Que coisa boa. Você pode dar um aleluia, não pode? A morte não mais existirá. Não é uma coisa boa? Não é? Miguel, Miguel, outro dia, Miguel, me disseram assim que você não gosta de morte, né? Eu também não gosto não, cara. Morte é ruim demais, não é? Coisa muito ruim, eu não gosto de morte não. Mas, Miguel, olha que a Bíblia está contando para nós aqui, Miguel. A morte não vai existir. Que coisa boa! Olha o que Jesus fez, Miguel. Que coisa boa! Olha o que Jesus fez. Ele acabou com a morte. Que coisa boa, Miguel. Olha, todo dia você conversa com Jesus e fala assim: Jesus, eu não gosto de morte. Muito obrigado porque o Senhor acabou com a morte. Que coisa boa! Fala todo dia com Jesus. Fala muito obrigado porque o Senhor acabou com a morte. Coisa boa, né? Jesus é bom demais. Muito bom. Graças a Deus que ele acabou com a morte, não é? Então, é isto que significa dizer que Cristo é o primogênito dentre os mortos. Entenderam? Ele é o primogênito dentre os mortos. Muito interessante, não é? A gente pensar aqui. Ele não é apenas o primogênito de toda a criação, mas ele é o primogênito dentre os mortos. O que isso significa? Ele não é apenas o primogênito da velha criação, o senhor da velha criação que nós estragamos, mas ele é o senhor da nova criação. Olha que coisa! Ele não é apenas o primogênito de toda a criação, ele é sim o senhor de toda a criação que nós estragamos, mas ele é o primogênito da nova criação, da qual a morte não fará mais parte, não é? Então, isso é coisa muito boa de saber, admitir e viver debaixo desta verdade. Jesus é o autor da velha e o autor da nova criação. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ok? Então, veja lá. Jesus é também, verso 18, o primogênito de entre os mortos. Agora, veja o verso 19. Depois de dizer que Jesus é a cabeça do corpo, a igreja, depois de dizer que ele é o primogênito dentre os mortos, Paulo vai dizer no verso 19 que Jesus é a plenitude. Ele diz aí, verso 19, porque aprouve a Deus que nele, isto é, em Jesus, residisse toda a plenitude. Aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. O que isso significa? Preste atenção. Paulo não diz apenas a plenitude. Paulo diz toda a plenitude. Não é isso que Jesus disse? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, em plenitude. Vida, em Jesus você encontra tudo, absolutamente tudo o de que você necessita para ser aquilo que você foi projetado para ser. Em Jesus você encontra tudo, absolutamente tudo, para ter uma vida plena, para ser completo, para abundância. Entendeu? Nele toda a plenitude. Isso é muito importante para a gente entender que você não precisa de nada criado para ser pleno. Você não precisa de nada criado para ser completo.
Se você tem Jesus, você é pleno, completo. Nele habita toda a plenitude. Eu não estou dizendo que coisas criadas por Deus não possam ser uma bênção, comunicar bênçãos para nós que vêm de Deus. Não é isso. Mas a gente tem que tomar cuidado para não achar que nós dependemos destas coisas para sermos plenos, completos. Não é? Quando nós estamos dependendo de qualquer coisa criada para ser pleno, completo, nós estamos negando a suficiência de Cristo. Entendeu? Qual é o título da nossa série de estudos aqui, que nós estamos dando domingo? A perfeita suficiência de Cristo. Quando eu, por alguma razão, acho que eu não sou pleno, eu não sou completo, porque me falta alguma coisa da criação, eu estou dizendo que Cristo não é suficiente. Não é? Por exemplo, o casamento é uma bênção. Há muita experiência boa derivada da experiência conjugal. Claro que no mundo quebrado pelo pecado, o casamento também é espinhoso, não é? Mas é uma experiência boa. Mas o casamento não existe para completar você. Você é pleno, você é completo. Mesmo sendo solteiro. Entendeu? Tem muita gente que acha que precisa de cônjuge para ser completo. Não. Você precisa de Jesus para ser completo. Nele habita toda plenitude. Em Jesus você tem todas as coisas de que necessita para viver abundantemente. Tem vida em abundância. Não é? Eu vim para que tenham vida e a tenham em plenitude. Tudo de que precisamos para viver uma vida boa, significativa, é encontrado em Cristo somente. Então veja bem, Paulo está aqui combatendo uma heresia. E a heresia de Colossos, ela estava ensinando que você já tem Jesus, ok, é coisa boa, nós somos cristãos também, mas tem alguma coisa que você ainda não tem, você precisa, senão você não é completo, você não é pleno. Então Paulo está aqui batendo na tecla que em Jesus habita toda plenitude. Quem tem Jesus não precisa de mais nada. Então Paulo está dizendo para os colossenses, não aceitem essa tese desses falsos mestres de que você tem Jesus, mas você ainda precisa de mais. Irmãos, isso é muito comum hoje. Por exemplo, existem crentes hoje que acham que, não, eu já sou cristão, eu já tenho Cristo, estou unido a Ele, mas eu ainda não fui batizado com o Espírito Santo, sabe? Então eu não tenho tudo ainda, eu não sou completo, eu não sou pleno. Ué, como? Você tem Jesus, nele habita toda a plenitude, e você quer mais o quê? Você não é pleno? Ah, não, eu preciso agora orar e me santificar, para eu ser batizado com o Espírito Santo, passar por uma experiência, falar em língua, porque aí sim, aí eu vou ser completo e pleno. Ó, que é isso? Paulo está dizendo que em Cristo habita toda plenitude. Se você tem Cristo e acha que precisa de mais alguma coisa, você está dizendo, está negando a perfeita suficiência de Jesus.
Você está dizendo que Jesus é menos do que ele é. Então, irmãos, nele reside toda a plenitude. Aprove a Deus. Esse é o método de Deus. Esse é o jeito de Deus operar. Aprove a Deus que em Jesus residisse toda a plenitude. Plenitude do conhecimento, plenitude da verdade, plenitude do amor, plenitude do poder, plenitude da alegria, plenitude da luz, plenitude da graça, plenitude da santidade, plenitude da esperança, enfim, tudo isso é encontrado onde? Em Jesus. Então, irmãos, somente na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo, você será completo. Somente unido a Ele. A sede da sua alma é de fato sede de Deus. Não é isso que Jesus falou quando ele multiplicou os pães lá em João 6 e as pessoas queriam fazer dele um libertador político? Jesus falou: vocês devem trabalhar não pelo pão que perece. Vocês viram a multiplicação dos pães, estão querendo o pão que perece. E aí disseram, que sinal que você faz para a gente acreditar em você? Nós cremos em Moisés porque Moisés fez um sinal, ele fez cair maná do céu lá no deserto. E Jesus falou assim: olha, não foi Moisés que deu o pão do céu. Pão do céu sou eu. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou aquele que mata a sede e a fome da alma humana. Aquele que beber da água que eu der, falou isso com a mulher samaritana, comer do pão que eu der, aquele que se alimenta de mim vai ter vida plena, vai parar de ficar buscando em outros lugares. A mulher samaritana buscava nos relacionamentos amorosos, não é? E continuava sedenta. Então, em Jesus a plenitude. A plenitude. Se você tiver unido a Jesus, você terá uma alma satisfeita, pacificada. Você deve se envolver com as coisas criadas, mas você deve se envolver com as coisas criadas tendo a alma pacificada. Quanto mais satisfeito você tiver em Jesus, em melhor condições você estará para desfrutar das coisas criadas. Se você for para o casamento buscando completar-se, satisfazer a sede da sua alma, tem tudo para não dar certo. Agora, se você estiver satisfeito em Cristo, pleno em Cristo, aí você está em melhor condições para viver o casamento. Entendeu? Eu estou em melhor condições de amar a Eliane se eu estiver satisfeito em Cristo. Se eu estiver buscando na Eliane aquilo que eu tenho que buscar em Cristo, coitada dela e coitada de mim. Eliane é finita, e ela não pode matar a sede do infinito que há na minha alma. Isso é sede de Deus. Eu vou sufocar a Eliane, e vou morrer de sede. Agora, se eu tiver satisfeito em Jesus,
eu estou em condições de amar a Eliane. Eu não vou usar a Eliane. Ela não foi colocada na minha vida para ser usada para matar a sede da minha alma. Ela foi colocada para ser amada por mim. Se eu estiver satisfeito em Jesus, eu estou pronto para amá-la. É isso que Paulo diz. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo, é assim que você tem que viver no mundo. Os casados, como se não casados fossem. Os que compram, como se nada tivessem. Eu não mato a sede da minha alma nos meus bens, no meu dinheiro. Eu posso ter essas coisas, mas como se eu não tivesse. Se amanhã não tiver, está bem também. Eu estou satisfeito em Cristo. Entendeu? Nele habita toda a plenitude. Irmão, se você estiver querendo matar a sede da sua alma em relacionamentos, você vai matar os seus relacionamentos. Ninguém suporta isso. Eu não posso dar a você, eu não posso dar a Eliane, ninguém, o que só Cristo pode dar. Quando você está querendo extrair de um ser finito, o que só pode ser extraído de um ser infinito, você sufoca a pessoa. Eu não quero que ninguém queira extrair de mim o que deve ser extraído de Cristo. Então, preste bem atenção, isso é muito importante. Muito importante. Muitos problemas de relacionamento é isso. É gente querendo encontrar vida abundante em coisas criadas. É gente querendo encontrar plenitude em... Não, a plenitude habita em Cristo. Aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então, busque satisfazer a sede da sua alma em Jesus. Satisfeito em Jesus, aí você está pronto para se envolver com a criação, para participar da política. Hoje tem eleição, né? Você pode, o crente deve se envolver com a... Tem, mas primeiro tem que pacificar o coração. Se tiver com o coração em paz, satisfeito em Jesus, aí você pode se envolver na política. Mas tem hora que eu vejo aí nas redes sociais, gente com coração sem paz e querendo matar a sede da alma e fica numa agonia na rede social, com a política. Eu falei, irmão, pacifica o seu coração, depois mexe com política. Esteja satisfeito em Cristo. Aí você está pronto para se envolver com qualquer coisa. Não é? Esteja satisfeito em Cristo. Mas aí parece que se o A ganhar, o B ganhar, o mundo vai acabar e não sei o que tem, e comer. Calma, pacifica o coração. Cristo é a plenitude. Fica satisfeito em Jesus. Está satisfeito? Tá? Ok? Respira fundo? Agora sim. agora você pode se envolver com as coisas, não é? Tem que ter o coração pacificado em Jesus. Eu sei, isso às vezes pode soar como alienação. Não, esse pastor é alienado. Eu acho que não. Eu acho que procuro estar satisfeito em Jesus. Aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Se ganhar a direita, eu estou satisfeito em Cristo. Se ganhar a esquerda, eu estou satisfeito em Cristo. O coração satisfeito, pacificado. Ele é o meu bem, meu maior tesouro. Entendeu? Então, nele habita toda plenitude. Ok? Então, é isso que Paulo está dizendo aí. Aos crentes lá de Colossos, não é? Veja aí, 1 Coríntios 7. Aos Filipenses, Paulo escreveu que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, não é? 1 Coríntios 7,
versos 29 a 31. Olha só. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados, olha só, sejam como se não fossem, mas também os que choram, como se não chorassem, os que se alegram, como se não se alegrassem, e os que compram, como se nada possuíssem, e os que se utilizam desse mundo, como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Isso é ter um coração satisfeito em Jesus. Você pode usar do mundo? Pode. Mas os que usam desse mundo é como se não usasse. Ou seja, eu não dependo das coisas desse mundo para ser pleno, completo. Onde é que eu encontro plenitude? Em Jesus. Em Jesus. É isso que fazia Paulo se alegrar, cantar, debaixo de açoites, na prisão. Ele disse, eu não dependo nem de estar solto, livre, para ser pleno, completo. Eu dependo de Cristo. Quem tem Cristo está pleno, está completo. Ok? Muito bem. Ok. Por isso é que Paulo disse lá que ele considerou tudo perda por causa da sublimidade, não é? De estar unido a Cristo. Repito, isso não significa que as demais coisas não tenham valor, mas significa que eu não dependo delas para ser completo, pleno, não é? Quanto mais satisfeito você estiver em Cristo, em melhor condições você estará para desfrutar das coisas criadas. Finalmente, só tenho mais 5 minutos, vamos olhar agora o verso 20. Então veja bem, verso 18, ele é o cabeça do corpo da igreja. Verso 18, ele é o primogênito entre os mortos. Verso 19, nele habita toda a plenitude. E o verso 20 diz o seguinte: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então Jesus é o reconciliador. É por meio dele que Deus está reconciliando todas as coisas consigo mesmo. Paulo disse, escrevendo aos Coríntios, que Deus estava em Cristo fazendo o quê? Reconciliando o mundo consigo mesmo. Aqui ele diz que em Cristo, verso 20, em Cristo ou por meio dele, Deus está reconciliando todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O que é reconciliar? Reconciliar, o prefixo re, quer dizer outra vez, né? Reconciliar é conciliar de novo. O verbo reconciliar pressupõe algo que no passado estava conciliado e agora precisa ser conciliado de novo, reconciliado. O que é conciliar? Você precisa conciliar alguma coisa. Conciliar é harmonizar, não é? Harmonizar, adequar, ajustar, não é? Então, a ideia é de algo que outrora esteve harmonizado, que outrora estava ajustado, adequado, e por alguma razão foi desarmonizado. Agora precisa ser conciliado de novo. Então precisa ser
reconciliado. Então, esta é a ideia de trazer harmonia para algo que foi desarmonizado. Então, o que Paulo está dizendo aqui, verso 20? Que Jesus é aquele por meio de quem todas as coisas são reconciliadas, não é? Com Deus. O que Paulo está dizendo pressupõe uma harmonia primeva. Não pressupõe? Quando Deus criou todas as coisas, quando Deus trouxe à existência tudo que existe, quando Deus organizou a sua criação, fez separação entre terra e água, quando ele organizou todo o seu mundo, deu a estrutura, a ordem criacional e tal, Deus olhou e Deus falou assim: é tudo muito bom, não é? Não é isso que diz? E eis que viu Deus e disse que estava tudo perfeito, tudo no seu lugar, cada criatura cumprindo perfeitamente o papel designado pelo Criador. Deus olhou assim e disse: ó, beleza, tudo funcionando direitinho. Então havia o que na criação? Harmonia. Cada criatura cumprindo o seu papel de maneira perfeita. Tudo muito bom. Não é isso? Mas, se você continua lendo a sua Bíblia, quando você chega no verso 3 de Gênesis, você descobre que houve uma desarmonia, não é? A gente não sabe quanto tempo durou aquela harmonia primeira, mas a gente sabe que o pecado entrou e o pecado causa dano, desarmonia. E houve desarmonia na criação de Deus. O caos foi trazido, quase que trazido, né? Só não virou um caos porque Deus continuou preservando a sua criação, não abandonou a sua criação e se dispôs a reharmonizá-la, não é? E Deus já deu a dica lá de como ele ia fazer isso, não deu a dica, Gênesis 3,15? Que ia nascer alguém da mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente, trazer a harmonia de volta. Não é isso? É isso que Paulo está dizendo aqui, que em Cristo Deus está reconciliando, está trazendo harmonia de volta para a sua criação. E diz aqui no verso 20, não é? Ele está harmonizando consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, Jesus é o ponto de referência. Jesus é o eixo em torno do qual tudo gira. Então, é nele que toda a criação de Deus é reharmonizada. Entenderam? Então é isso que está dizendo aí, que a queda causou desarmonia na criação e o plano é que por meio de Jesus a harmonia seja devolvida, e é isso que Deus está fazendo, não é? Todas as coisas foram criadas harmonicamente em Cristo, e em Cristo elas estão sendo reconciliadas. O que Deus fez? Deus nos reconciliou com Ele, por meio de Jesus, e Ele nos confiou o quê? O ministério
da reconciliação. Esse é o nosso papel, é proclamar isso, a reconciliação. Não é? Dizer, olha, o mundo tá fora dos eixos, não é? Foi o que eu disse para o Miguelzinho ainda há pouco. Miguel, o mundo está fora dos eixos, cara, tem morte nesse negócio aqui, é ruim demais, não é? É isso mesmo, está fora dos eixos, mas Deus está reconciliando, viu? Está organizando tudo de novo e vai voltar tudo, ficar bonitinho como era, não é? Então, esse é o ministério da reconciliação. Reconciliar com Deus, para que as outras áreas da vida sejam conciliadas. É em Jesus que a harmonia definitiva acontecerá. Projeto político não vai estabelecer isso. A ciência não vai estabelecer isso. Podemos melhorar aqui, acolá, podemos ter uma sociedade melhor aqui ou acolá, mas é em Cristo, é nele que Deus está reconciliando todas as coisas, nos céus e na terra. Toda tentativa de harmonizar as coisas fora de Jesus está fadado ao fracasso. Não vai funcionar. Entendeu? E é Deus que faz isso. É Ele que está reconciliando consigo mesmo. Ele pode até nos usar, nós somos colaboradores dele, mas o ponto básico e central é a reconciliação do coração humano com Deus, que traz a harmonia para a criação. Se estiver desarmonizado com Deus, não tem como harmonizar o mundo. Dizem que o pai estava trabalhando, home office assim, né? Hoje é o home office, né? E o menininho lá tá perturbando o silêncio e muito agitado, e o pai querendo trabalhar e tal. E aí o pai teve uma ideia, ele pegou uma folha de papel que tinha um mapa mundi, assim, uma folha de uma revista, pegou a tesoura e cortou assim e improvisou um quebra-cabeça. E falou, conserta o mundo aí, o papai cortou e você vai consertar o mundo aí. Monta o quebra-cabeça aí para ver se você consegue montar o mapa mundi aí. E em pouco tempo, o menino acabou conseguindo, né? Mas pela idade dele, o pai falou, não é possível, como é que esse menino conseguiu? Como é que ele sabe onde é que fica a China, onde é que fica... Como é que ele conseguiu juntar esse negócio aí, não é? E aí o pai descobriu que a estratégia da criança foi a seguinte, no lado oposto da folha, do outro lado, tinha a figura de um homem. E aí o menino falou, papai, é o seguinte, eu consertei o homem, se você consertar o homem, o mundo conserta. Então eu olhei do outro lado da folha e fui juntando aqui a cabeça, a mão e tal. Então é só consertar o homem que o mundo conserta. Então é isso que o Evangelho faz. Começa consertando o homem, para que a política conserte, para que a educação conserte, para que as coisas consertem. Começa no coração do homem. Entendeu? E é só o Evangelho que faz isso. Deus está harmonizando todas as coisas nesse mundo por meio de Jesus Cristo. Então, Jesus é o harmonizador, não é? De toda a criação. Ok. Então, passou o tempo. Muito bem. Paulo começa combatendo o falso ensino lá dos Colossenses, dizendo quem Jesus é. Então nós vimos, Jesus é o Filho do seu amor, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, cabeça da igreja, primogênito dentre os mortos,
a plenitude de todas as coisas e o reconciliador do universo. É pouco ou que é mais? Você tem um Redentor pleno, completo, suficiente. Você não precisa de mais nada. Se você tem Jesus, você tem a plenitude de todas as coisas. Entenda isso, ame a Jesus, caminhe com Jesus, sirva a Jesus. Jesus é tudo, Jesus é tudo. Quando a gente tem reunião de família em casa, filho pastor, pai pastor, e aí a gente acaba falando muito sobre coisas da Bíblia, teologia e tal. Um dia o meu neto Daniel falou assim: papai, você só fala de Jesus, você só fala, vamos mudar de assunto, que às vezes ele fica sobrando na conversa, né? Ele quer conversa de criança, eu até entendo. Aí o Felipe disse: Daniel, Jesus é tudo, cara. Jesus é tudo. Jesus é tudo. Então é isso mesmo, Jesus é tudo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a amar o nosso Redentor. Jesus é tudo. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo. Obrigado por nos ensinar nesta manhã que Jesus é tudo. Ele é o nosso tesouro, Ele é a pérola de grande valor. Muito obrigado por abrires os nossos olhos, por convencer o nosso coração da grandeza e da perfeita suficiência de Jesus. Ajuda-nos a vivermos satisfeitos em Jesus. Ajuda-nos a pacificar o nosso coração. Ajuda-nos a viver contente com Jesus em toda e qualquer situação. Em nome dele é que nós oramos. Amém.